Amém? Jesus declarou: passa céus e terra, passam todas as coisas. Não cai uma vírgula do que ele disse ao seu respeito. Você não é o que você acha que é. Você não é o que as pessoas pensam ao seu respeito. Você é o que a palavra de Deus declara que você é. Você é filho e você é filha de Deus. Antes de marido, antes de esposa, antes de funcionário, antes de empresário, antes de pai, antes de mãe, você é filho e filha do Deus Altíssimo. E a Bíblia declara: tudo aquilo que Deus faz por você hoje, Ele faz por herança. Ele não faz porque a gente merece, Ele não faz porque a gente caprichou, Ele faz porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Amém? Sei que quando você entrou, você viu que na sua cadeira tem um papel, tem um pedido de oração. Esse pedido de oração eu vou estar orando com você no final do culto. E no final do culto nós vamos colocar nesse óleo, junto com o restante dos pedidos de oração. Estamos em um propósito de consagração, orando, jejuando, gerando uma grande expectativa pelas quartas-feiras, pelos cultos de quarta. A Bíblia não fala do culto ao Senhor, ela fala do dia do Senhor. Então quando nós entramos naquela porta, a gente entra, sabe, para consumar, para ver, para tomar posse daquilo que já foi gerado no mundo espiritual. Então você pode colocar no final do culto o seu pedido de oração. Se alguém não tem uma caneta, levanta a mão. Você não trouxe ou esqueceu, mantenha sua mão levantada. Alguém vai trazer uma caneta para você. Olha a instrução, a caneta é sua. A caneta é sua, não tem problema nenhum, a caneta é sua por razões óbvias. Pelo momento que a gente passa hoje, eu não posso te entregar a caneta, depois ter que pegar a caneta, higienizar a caneta para entregar para outra pessoa. A caneta ela é sua. Eu peço na próxima quarta-feira que você traga ela, para você não receber uma caneta toda quarta-feira, mas a caneta é sua, é bênção, não se preocupe. Amém? Durante esse culto, em algum momento, Deus vai trazer algo poderoso ao seu coração. E você vai escrever nesse pedaço de papel, e você vai mergulhar. Esse óleo ele simboliza a presença do Espírito Santo. Você vai entregar a Ele essa causa, esse clamor, essa situação. E certamente hoje, Deus ele inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. Ele inclina os seus ouvidos à sua oração. Sempre alguém me diz: pastor, mas eu peço algo novo, eu peço o que eu pedi semana passada, mas você recebeu o que você pediu semana passada? Não, então peça de novo. E depois, e peça de novo, e depois, e peça de novo. Porque a gente ora até quando? Até Deus responder. Sim ou não? Porque o não também é uma boa resposta para uma oração. Mas de uma forma ou de outra, Deus ele vai responder ao seu clamor. Então peça, guarde no seu coração aquilo que você tem apresentado diante do Senhor. Não esqueça do seu pedido de oração, não esqueça daquilo que você tem clamado para Deus, porque certamente Ele não esquece das suas palavras. Antes de você se assentar, eu quero orar por você que está num voto de 7 quartas-feiras. Geralmente nas quartas nós estabelecemos esse propósito, por uma mudança, por um milagre, por uma resposta, por uma direção, por uma mudança de vida, ou simplesmente para estar mais um tempo de qualidade na presença do nosso Senhor. Se você está nesse propósito de 7 quartas-feiras, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima semana, coloque a mão no seu coração. E se você deseja iniciar esse propósito, essa quarta-feira, em mais 6, acompanhando 6 cultos, coloque a mão no seu coração. E você vai orar agora, eu vou unir a minha fé à sua fé. Diga o que você está buscando. Diga a direção, diga o nome do seu milagre, diga a mudança. Fale com o Senhor nesse momento e eu vou orar concordando com o seu clamor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu estou unindo a minha fé à fé da tua igreja. Eu não sei aquilo que eles necessitam, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a palavra antes que a palavra chegue em nossos lábios. Mas ainda assim, o Senhor faz questão de escutar, Senhor, de escutar a nossa necessidade. O Senhor faz questão de ouvir os seus filhos e as suas filhas clamando por ajuda. O Senhor hoje é a nossa cura, é o nosso livramento. O Senhor é a nossa força. Todo o poder que nós precisamos vem de Ti. E eu te peço, responde, Senhor. Responde, Senhor, a cada clamor, a cada vida que está nesse propósito por algo. Eu declaro que muito antes dessas semanas terminarem, eles receberão aquilo que estão buscando,
e além. Abundantemente além. Glória a Deus. Você pode se assentar. Nesse sábado, 7 horas, nós teremos culto de mulheres. Amém? Nós temos uma quantidade reduzida de vagas presenciais. Esgotaram? Tem mais algumas 7 vagas. Então, terminando o culto, tem 7 vagas. Eu queria que a maioria das mulheres que estão aqui já fizeram a sua inscrição. Se você não fez, faça hoje, que provavelmente hoje encerra. Então faça a sua inscrição. Sábado, 7 horas da noite, culto de mulheres, tema Restart. Um renovo, um recomeço da parte de Deus que nós temos vivido. Não perca essa oportunidade. Domingo, 10 horas da manhã e 7h30 da noite, culto da família. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A gente tem vivido um tempo muito, muito especial. Não perca nos 2 horários, 10 horas da manhã e 7h30 da noite. E no dia 19, nós teremos uma e-conference, um congresso de família. As vagas presenciais já esgotaram, então nós poderemos acompanhar online. Você que fez a sua inscrição presencial, vá presencial na nossa matriz em Balneário Camboriú, ou então você acompanha online ministrações do nosso pastor Marco, pastor José Passinato, pastor Galdino e o pastor Cláudio Duarte, no dia 19, das 3 às 6h30 da tarde. 4 palavras poderosas ali para a gente plantar na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso ambiente familiar. Vai ser muito especial através do YouTube da Igreja Embaixada do Reino de Deus. Eu quero consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Então você pode preparar nesse momento. Quem nos acompanha online, o culto hoje não está sendo transmitido ao vivo, porque nós estamos aqui em toda a nossa região com um problema na internet, mas o culto ele vai subir, né? Está sendo gravado. Logo que terminar a nossa reunião, ele vai estar disponível no YouTube. Então você que nos acompanha através das redes sociais, pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, cumprir um voto, trazer a sua contribuição através da conta bancária que está na sua tela. Você faz a transferência, envia por gentileza o comprovante via WhatsApp, para que nós possamos identificar a sua entrada. Quero que todos se coloquem de pé. As máquinas de cartão estão aqui nas extremidades do altar. A salva, ela está aqui à frente também. Você pode estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta e cumprindo um voto. Antes, segure na sua mão o envelope. Eu quero orar te abençoando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia, pela tua provisão sempre fiel, pelo teu sustento, por todos os livramentos que o Senhor tem trazido sobre nós. Nós te honramos hoje com a melhor parte, cumprindo os nossos votos, Senhor, através de ofertas e dízimos. Nós exaltamos o teu santo nome, declaramos que todo ouro e toda a prata pertencem ao Senhor. E hoje tudo que ousamos colocar no seu altar, estamos apenas devolvendo em forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Eu abençoo, Deus, a tua igreja e declaro uma visitação hoje, uma unção nova sobre as finanças, sobre a vida profissional. Que o Senhor abra portas e traga novos projetos nesse momento. Vem fazer, Senhor, todas as coisas novas em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Pode vir à frente, vem adorando ao Senhor. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém? Glória a Deus, igreja. Boa noite. Primeiro, deixa só passar um pouquinho o nervosismo. Estou pedindo aqui para o Thiago não esquecer de mim, que eu combinei ele para ele tocar uma musiquinha enquanto a gente conversa. Amém? Vamos orar. Eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade, esse momento único na minha vida. E eu acho importante aqui no altar agradecer e convidar vocês a agradecer também pela oportunidade de estar na presença do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, por favor.
Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar na Tua presença. Mas essa noite, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que Tu me uses, Senhor, nessa noite, para trazer uma palavra abençoada, aquilo que Tu queres dizer e trazer à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre deserto. Deserto é um dos temas que traz um pouco de frio na barriga para os cristãos, né? E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diz amém, por favor. Amém? Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Só até aí. Nessa passagem bíblica, a gente, enquanto eu estudava, enquanto o Espírito Santo me revelava essa palavra, eu tive um entendimento muito forte de que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E a princípio me deu um susto. Eu pensei, uau, nunca tinha visto por esse ângulo, né? Aquele momento foi muito importante para Jesus, porque ele estava prestes a iniciar o ministério dele e ele precisava ser preparado. Deus, posso dizer, Deus exigiu que ele passasse por aquele momento, né? Por aquele deserto, porque foi lá no deserto que ele foi forjado no seu caráter. Apesar de não necessitar, lá no deserto ele foi tentado, no deserto ele foi humilhado, e no deserto ele pôde comprovar o que já estava escrito nas Escrituras, né? Que ele era o Messias e que ele estaria então pronto para seguir com o ministério de Jesus. E aí, esse tema ele me trouxe uma outra reflexão. Eu fui buscar entender. Será que é Deus mesmo que todas as vezes que alguém vai para um deserto, será que é Deus mesmo que leva a gente para o deserto? E eu cheguei a uma conclusão. Na maioria das vezes, sim. Quando Deus quer preparar a gente para uma grande obra, quando Deus tem um propósito definido para as nossas vidas, e Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, todas as vezes, não importa o seu nível de crença, não importa quanto tempo você é crente, todas as vezes que você vai ser promovido a algo, que você vai começar algo no reino de Deus, Deus te leva para o deserto. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, você pode anotar para ver depois, eu vou ler para a gente não perder muito tempo. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes a história dos israelitas, né? Israel é o povo escolhido por Deus. Deus prometeu lá para Abraão que a descendência dele seria incontável. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria numerosa, que Israel seria a maior das nações da terra. Então Deus tirou os israelitas do deserto. Por quê? Porque tinha um propósito para os israelitas. Ele fez uma promessa, o povo orou por 400 anos, foram escravos no Egito, comeram literalmente o pão que o diabo amassou, mas tinha uma promessa sobre a vida deles. E finalmente, um dia Deus se lembrou da palavra, da promessa que havia feito a eles, e eles então começaram o processo para que pudessem herdar a terra prometida.
essa palavra, processo, inclusive se vocês forçarem a lembrança aí, ela tem sido muito batida aqui na nossa igreja. Porque, infelizmente ou felizmente, nada que a gente vai herdar do Senhor vem de graça. Não estou falando de graça no sentido de pagar, mas tudo que a gente herda do Senhor é exigido um preço por Ele. Para quê? Para testar o nosso coração. Você acha mesmo, igreja, que Jesus precisava ter passado pelo deserto? Você acha mesmo que Jesus precisava ter sido humilhado, tentado, passado 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Não precisava, de jeito nenhum. O fato é que Jesus se fez homem como nós, e Ele veio à terra e seguiu todos os protocolos, e obviamente para alcançar e para começar o ministério dele e para cumprir o propósito dele na terra, Ele teve que passar pelo processo. E com o povo israelita não foi diferente. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma terra separada para eles, né? A Bíblia diz que a terra era uma terra belíssima, uma terra que emanava mel, uma terra farta, né? Uma terra mais rica daquela época. E mesmo assim, eles tiveram que passar por um processo. E o processo deles foi o deserto, literalmente. Eles tiveram que atravessar o deserto até chegar naquela terra. E aí, meu irmão, minha irmã, com nós não é diferente. Nós não somos especiais, né? Nós somos seres humanos, filhos de Deus do mesmo jeito. Deus nos leva ao deserto para falar com a gente. O que acaba acontecendo, muitas das vezes, e é o que aconteceu com o povo de Israel, é que a gente não tem paciência, a gente não reconhece e a gente não sabe lidar com o processo. E daí eu quero aproveitar que não está transmitindo, brincadeira. E aí eu quero dar um testemunho para vocês, porque inclusive essa palavra de hoje, essa oportunidade de hoje que eu estou tendo de estar aqui no altar, eu diria a minha recompensa por ter passado por um deserto num tempo bem recente. Deus, quando Ele escolhe alguém, ou Ele entrega um propósito para alguém, para que essa pessoa cumpra alguma missão, algum propósito na vida dele, certamente essa pessoa vai passar pelo deserto. Essa parte a gente já entendeu, né? E aí eu quero trazer para vocês um testemunho pessoal. Eu trabalhava num escritório de advocacia bem consolidado em Rondônia, um escritório bem grande, e a minha vida profissional estava indo de vento em popa, muito boa, promoções, responsabilidades e etc. E a minha esposa até então ainda estava na faculdade nessa época, né? E daí que quando ela formou, a gente achava que pronto, formou, agora ela vai ter emprego, porque ela é formada numa área que teoricamente não falta emprego. Então quando ela formou, a gente falou, bom, agora você vai atrás de um emprego, né? E vai ser fácil, está tudo dominado, você não vai ter grandes dificuldades. E aí a gente se enganou. A minha esposa passou por uma grande dificuldade, tanto em alguns processos seletivos que ela fez, algumas provas, como literalmente para arrumar emprego. Ou eram péssimos os empregos, ou a remuneração era muito ruim, ou os dois, ou a estrutura de trabalho era muito ruim. Então não tinha condições de ela trabalhar naquele lugar. E daí que, por uma questão mesmo de Deus, pela vontade de Deus, em Santa Catarina tinha oportunidade. E aí quem não quer morar em Santa Catarina, né? Então a gente se mudou para cá e daí ela foi bem colocada, graças a Deus, mas e aí começou o meu deserto. E hoje eu entendo exatamente como que Deus fez passo a passo cada coisa. Porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em casa, trabalhava de home office, e rapidamente eu saí daquela rotina, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, mesmo sendo advogado. Era uma rotina muito pesada, mas que eu gostava. Era uma rotina que eu estava na rotina, né? Então era tranquilo. Quando eu cheguei aqui, que eu não tinha mais um horário fixo para entrar e sair do trabalho, né? Eu resolvi ali os meus problemas na internet, no computador, e estava livre. Eu comecei, com o tempo, isso começou a mexer com o meu emocional. E daí uma das grandes coisas que atrapalha a gente quando a gente está no deserto é o emocional. Porque se Jesus foi tentado no deserto,
imagina nós, meros seres humanos, né? E aí, eu quero, com essa minha experiência, eu quero trazer para vocês, e eu vou guardar essa palavra no meu coração, para que, quando vierem os próximos desertos, eu espero saber o que fazer. Eu quero trazer para vocês 4 coisas que a gente deve fazer, que a gente deve aprender sobre o deserto. Essas coisas, elas vão, digamos, abreviar o seu tempo no deserto, né? A primeira delas é que Deus nos sustenta no deserto. Amém? Igreja, Deus nos sustenta o tempo todo, mas no deserto é diferente. No deserto parece que Ele tem um carinho especial, porque Ele te dá só o necessário. Ele não te dá nada mais do que o necessário. E continuando um pouquinho da minha história, a minha esposa começou a crescer profissionalmente, graças a Deus, e eu comecei a regredir. Então o negócio era comigo. Deus estava fazendo tudo aquilo. Ao mesmo tempo em que Ele estava me humilhando, né? Não é que Deus me humilhou ou humilhou Jesus, mas é que o processo, o deserto, faz isso com a gente. Ele estava garantindo que eu fosse sustentado. Não faltou nada em tempo algum, pelo contrário. E eu acho que isso que me irritava mais, porque você vai ficando sem saber o que fazer, mas Deus vai te mostrando o caminho, né? E foi exatamente nesse deserto que eu descobri uma coisa que me atrapalhou muito. Eu queria resolver as coisas com a força do meu braço. Eu achava que eu era especial. Eu achava que porque eu era dizimista, que eu era ofertante, que eu era crente, tudo que eu colocasse a minha mão tinha que prosperar. Então não importa, se eu fosse vender um carro, tinha que ser em 24 horas. Se eu fosse vender um imóvel, tinha que ser em 24 horas. Se eu fosse comprar alguma coisa, eu tinha que comprar muito barato e vender muito caro. Alguns exemplos para gravarem na sua mente, né? E fato é que uma vez o pastor falou isso no altar e eu nunca esqueci. Deus não tem pressa, né? Deus é eterno. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Quem tem pressa somos nós. Quem tem uma vida limitada somos nós. Então, se uma pessoa decidir ficar a vida inteira dela no deserto, e no final da vida dela, ela já for salva, ou se salvar no final da vida dela, quem perdeu a vida foi ela. Deus tem um propósito para a gente na vida eterna, né? Mas Deus tem um propósito para a gente aqui na terra também. Amém? E aí, eu acabei descobrindo hoje, né? Hoje, nesse tempo atual, eu descobri que as coisas não funcionam assim. Quando a gente está no deserto, é momento de a gente se entregar verdadeiramente para Deus. O deserto é lugar onde a gente tem que se humilhar, buscar, jejuar, orar, se ajoelhar e estar na presença de Deus, evitando as tentações, né? Nessa época foi curioso, que eu até cheguei a fazer um negócio muito, muito ruim, um negócio que parecia muito bom, e que acabou me quebrando totalmente. Então, a partir daquele momento ali, eu cheguei e falei, Deus, agora é contigo. Mas isso é outra coisa curiosa, né, gente? Porque, vocês já ouviram aquela expressão? O cara está fazendo uma coisa, outra, aí nada dá certo, e no final ele chega assim, bom, agora é só Jesus. Agora não tem o que fazer, é só Jesus. E está errado, né? Era para ser o contrário. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer, não, Jesus, é contigo. E depois tentar as outras coisas, né? Tem coisa que a gente tem que fazer mesmo, que está ao nosso alcance. Mas tem coisa que só está ao alcance de Deus, né? E aí, curioso, eu fiquei pensando, né? A gente já está aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, vai fazer 4 anos agora. E aí eu entrei numa crise. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso saber quanto tempo que eu passei nesse deserto. Quanto tempo que eu perdi. E aí, o Espírito Santo me trouxe mais uma palavra, né? E uma lembrança de que Israel, quando Moisés está lá, prestes a entregar o povo, né? Para Josué, contando tudo que Deus tinha feito, relembrando ao povo tudo que Deus tinha feito, as promessas, as punições, o que aconteceria se eles não seguissem a Deus, se eles esquecessem porventura do que Deus tinha feito. Moisés confirmou ali, né,
que eles ficaram 40 dias, era para eles terem ficado 40 dias no deserto, e eles ficaram 40 anos no deserto. Eu fiquei 3, eu acho, aproximadamente 3 anos, em relação a esse meu deserto, né? É muito tempo, gente. E aí eu entrei em outra crise espiritual, mas meu Deus, por que esse povo era tão teimoso, né? E olha que eles eram sustentados o tempo todo por Deus. Eu acabei de ler ali em cima para vocês. Os sapatos não se gastavam, comida tinha de manhã e de noite, caía do céu, tinha água, Deus ia na frente deles, uma nuvem seguia na frente deles o caminho que eles tinham a andar. Eles tinham o privilégio de ter Deus praticamente pessoalmente com eles ali, um homem pronto para levar recado, para trazer recados, e por uma escolha deles eu concluí, porque Deus escolheu Moisés para tirar eles do Egito, e quando eles começaram a caminhada ao deserto, o próprio Deus fala na Bíblia que eles não seriam capazes de sequer conversar com Deus, por causa do coração deles, por causa das atitudes deles, né? E aí, o que chama a atenção é que 40 dias viraram 40 anos, e nem assim, e nem depois de todas as coisas que eles fizeram, vocês já devem ter ouvido as histórias, nem assim Deus deixou de sustentá-los, né? O segundo ponto que eu quero conversar com vocês: seja obediente. Quanto mais rápido você aceitar que está no deserto, quanto mais rápido você identificar o processo pelo qual você está passando, mais rápido Deus vai te tirar dele. O deserto é inevitável para quem quer crescer no mundo espiritual. Voltando à história de Israel, como eu acabei de dizer, né? A gente sabe quanto eles foram rebeldes. Lá em Êxodo 32, a gente consegue ver um pouquinho do que eles fizeram. Vou ler para vocês aqui. Vendo o povo que Moisés não desceu logo da montanha, foi ter com Arão e disse-lhe: olha, faz-nos ídolos, para que tenhamos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que foi feito desse Moisés que nos tirou do Egito. E aí Arão foi, pediu os brincos, pediu enfim, tudo que eles tinham de ouro, e providenciou uma bela de uma imagem na forma de um bezerro de ouro. E aí o povo exclamou: ó Israel, aqui tem os teus deuses que te fizeram sair do Egito. Meu Deus do céu, que absurdo, né? Que coisa mais louca isso. Eles tinham acabado de sair do Egito, viram Moisés abrir o mar vermelho, viram Deus destruir o exército do Egito, viram sinais, maravilhas, milagres, tudo eles viram. E não deu, 30 dias que eles estavam no deserto, Moisés subiu para orar, e eles já ficaram desesperados. Não, vamos fazer um Deus aqui para a gente adorar, porque esse aí, ó, Moisés já era. E aí, isso prova a desobediência do povo. Isso prova que toda vez que a gente está no deserto, quanto mais desobediente a gente for, mais tempo a gente vai passar lá. Olha, gente, isso também tem sido muito claro aqui na nossa igreja. A gente está vivendo um ano maravilhoso, apesar das adversidades, um crescimento espiritual tremendo. Os cultos de quarta, vocês têm visto, tem sido uma bênção, né? Eu brinco com a minha esposa que o culto de quarta tem sido um mestrado espiritual, e os de domingo tem sido uma pós-graduação, né? Pelo nível de santidade que o nosso líder, o nosso pastor tem buscado, a nossa pastora. E realmente não dá para entender como que pode, num espaço tão curto de tempo, tendo todo aquele relacionamento com Deus, um povo inteiro abandonar a Deus e começar a seguir outros deuses, né? Essa atitude de Israel irritou demais Deus. Irritou tanto que custou a vida de Arão, né? Que foi quem resolveu ali dar o presente para os meninos, né? E no meu caso, não foi diferente. Deus não foi diferente o sustento, tá? Graças a Deus estou na presença do Senhor ainda. Mesmo com a desobediência, Deus continuou tomando todos os cuidados, instruindo dia a dia, né? Dando comida de dia, de noite, né? Água quando precisava, as roupas não se desgastavam, etc. Vocês já conhecem a história.
Deus sustenta a gente no deserto, igreja. Amém? Deus não é pai para abandonar nenhum dos filhos dele. Não importa mesmo que nível de desobediência a gente tem feito. Agora, claro, é bom lembrar também, né? Tudo tem uma consequência. Assim como teve para Israel, pode ter para qualquer pessoa que tomar esse caminho, né? O terceiro ponto, e esse talvez seja o mais difícil de a gente aceitar, é: se permita ser tratado. Esse foi um que eu demorei muito para esse foi talvez o mais demorado para mim, porque a gente está acostumado com uma certa religiosidade, né? A gente está acostumado às vezes a acreditar demais em nós e achar que a gente tem, como eu disse no início, a gente acha que é especial, que a gente pode fazer e desfazer e que não vai ter nenhuma consequência, né? Deus é um Deus de processo. Eu ouvi essa frase aqui do pastor Fausto há um tempo atrás e eu não esqueci. Tudo que ele faz obedece a um processo predefinido. Tudo que ele faz. E assim, quanto mais rápido a gente entende esse processo, a gente aceita e respeita esse processo, mais rápido a gente é promovido. Porque, veja bem, assim como foi com Jesus, assim como foi com Israel, e assim como eu já disse agora há pouco, o objetivo de Deus nos levar ao deserto é nos promover. E é por isso que durante a nossa vida a gente vai atravessar vários desertos, porque a cada fase da nossa vida a gente está numa fase de conquista com Deus, no reino espiritual, né? Ora você se converte, ora você começa a estreitar o seu relacionamento com Deus, daqui a pouco você começa a servir na igreja, daqui a pouco você é ungido evangelista ou pastor, né? Eu não sei, mas cada nível de conquista espiritual exige da gente um deserto, né? Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado porque ele sabia o processo pelo qual ele estava passando, né? Ele sabia que precisava passar por aquilo para iniciar o ministério dele. Às vezes não saber o processo que estamos passando é uma bênção, mas no caso de você não perceber o que Deus quer fazer com você naquele processo, aí pode atrapalhar um pouco. Por quê? Porque Deus, ele permite que a gente seja paciente, que a gente seja forte. Na verdade, ele não é que ele permite, ele dá as ferramentas que a gente precisa para passar por esse momento, né, por esse processo. E aí não adianta a gente tentar simplesmente usar a força do braço, como eu tentei, né? Como Israel tentou, para tentar se livrar daquele processo. A gente vai estar só atrasando e quebrando a cara. Isso é fato. Essa é outra frase que a gente tem ouvido bastante, mas que eu acho que às vezes a gente esquece. Tem coisas que não adianta a gente tentar ajudar a Deus a fazer. Tem coisas que você vai fazer. Tem coisas que você não vai precisar fazer, porque é Deus que vai fazer por você. E aí, voltando ao meu caso, eu achava que o que eu estava passando, aquelas dificuldades, aquela mudança repentina, aquelas coisas que eu não entendia, o porquê que as coisas davam errado, na verdade, eu estava tratando aquilo ali como uma situação material, e não era, né? Então eu tentava trabalhar de um jeito, depois tentava trabalhar de outro, tentava fazer uma coisa assim, tentava fazer uma coisa assado. E na verdade aquilo era uma questão espiritual. Era um processo que eu precisava tratar e lidar no mundo espiritual. No mundo material eu só precisava ficar quietinho, obedecer a Deus e seguir orando, jejuando, assim como Jesus fez, né? Mas Deus, na infinita misericórdia dele, gente, Ele ajuda a gente a atravessar o deserto. Na verdade, Ele não sai do nosso lado em momento algum, né? Deus é maravilhoso o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele está provando para a gente, mesmo sem precisar provar nada. Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas Ele é Pai. Assim como eu sou pai, e quem é pai sabe, a gente não deixa um filho nosso passar fome, por exemplo. Não deixa. Deus é... Mesmo que tenha algum pai nesse mundo que deixe, Deus não deixa de jeito nenhum.
Amém? Deus, ele trata os filhos dele como filhos de verdade. E tudo aquilo que ele permite que a gente enfrente, tudo aquilo que ele permite que a gente atravesse, é porque vai trazer um benefício próprio para nós, né? E eu vinha nessa pegada de tentar entender o que Deus queria, o que Deus queria, o que Deus estava falando. E aí finalmente, depois de chegar ali bem pertinho do fundo do poço, eu comecei a entender, graças a Deus. E Deus é maravilhoso. Ele usa pessoas, usa situações, usa coisas. Ele te dá sonhos, ele te dá palavras. Basta você parar um minutinho do seu tempo, se dedicar em oração, se dedicar em jejum para você ter essa revelação de Deus. O ponto número 4, não menos importante, não negocie com Deus. Esse aqui é muito comum aí esse ponto ele reflete muito o que a gente tem vivido, quando eu digo a gente, o mundo cristão, sobre princípios, sobre prosperidade, né? A gente não pode, gente, usar os princípios de Deus para exigir dele algo em troca. Não é porque eu sou dizimista, não é porque eu sou ofertante, não é porque eu vou na igreja quarta e domingo que a minha vida vai ser perfeita, que tudo que eu fizer vai dar certo, que eu sou intangível, que eu sou inatingível, que nada vai me derrubar. Não é assim que funciona, né? A Bíblia não fala em momento nenhum que o dízimo vai te fazer prosperar de forma incondicional, como eu cheguei a achar há um tempo. Não faz, ela não fala. Prosperar de forma incondicional é uma das coisas que Deus faz com a gente quando a gente está no centro da vontade dele. Então não adianta, na verdade, em momento nenhum, muito menos no deserto, eu chegar para Deus e tentar: Deus, me tira dessa situação. Ou você acha mesmo que Jesus não poderia simplesmente estalar o dedo e voltar para Jerusalém? Acha mesmo que Jesus não tem poder para acabar com todo aquele sofrimento que ele passou e seguir a vida dele? Não, ele tinha um propósito. Ele estava firmado na palavra do Senhor. Ele tinha um compromisso com Deus, com nós. Ele tinha um compromisso com nós. Ele fez tudo isso por nós. Não é verdade? As coisas, elas começam a dar certo quando a gente está no centro da vontade de Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido muito essa frase. E infelizmente eu tenho que repetir para você. Infelizmente a gente não está na igreja para ouvir só o que queria ouvir, só o que quer ouvir. A gente está na igreja para ouvir o que Deus tem para a gente, para ouvir o que Deus quer falar com a gente. E nem sempre são palavras muito leves, né? Às vezes vem uma porradinha aí. Não é isso? A gente brinca com a minha esposa que de vez em quando o pastor Fausto sobe aqui só lapada, né? Lapada. Ele falou: ô glória, fala a Deus. A vontade de controlar, ela é inerente ao ser humano. Controlar as situações que estão ao nosso redor, controlar a nossa vida, a vida dos outros, o que comer, o que fazer, onde trabalhar, o que comprar. Tudo isso é normal do ser humano. O problema é que quando essas coisas elas influenciam o nosso relacionamento com Deus, a gente passa a ter problema. E aí eu quero convidar você a refletir, né, sobre o que tem te atrapalhado nesse deserto que você está enfrentando. E aí eu tenho mais uma notícia para você. Se você não está passando por um deserto ainda, meu irmão, se prepare que ele vai chegar. Infelizmente ou felizmente, na verdade, quem quer ser promovido vai ter que passar por um deserto. E aí é mais fácil quando a gente está preparado, né? Então, se você já está passando, tente descobrir o que está te atrapalhando no teu relacionamento com Deus. Se é o teu trabalho, muito trabalho, a tua dedicação integral ao trabalho, se é o teu relacionamento, se é os filhos, alguma coisa está te atrapalhando. E aí você precisa dosar, né? Você precisa
saber equilibrar as duas coisas. O teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento pessoal com o mundo, né? E o último ponto, nós vamos orar. Essa é a maior lição de todas que eu tirei desse estudo, que eu tirei dessa palavra que Deus revelou no meu coração. Confie e dependa de Deus. Esse é o ponto mais importante. Você pode esquecer todos os outros. Esse é o principal. E esse é bem clichê também, né? Parece clichê. Talvez por ser tão clichê é que a gente tenha sofrido tanto. Porque, talvez, né? Isso é uma reflexão. Talvez por ser clichê a gente ouve na igreja, ouve e não faz nada. E não entrega a vida para Deus. Todos, né? Temos passado por momentos difíceis nessa pandemia. E daí, lá na metade da pandemia, o telefone da minha esposa toca. Na verdade foi o WhatsApp, não tocou. E aí, não vamos mentir aqui no altar. E aí, era a chefa dela dizendo: Carol, sabe como é que é essa pandemia, como é que estão as coisas, né? Tá tudo difícil e a gente vai ter que reduzir tua carga horária. E aí a Carol me ligou desesperada. Meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer? E olha que isso é engraçado, quando um desespera, o outro está tranquilo, geralmente. Não pode os dois desesperar ao mesmo tempo, né? E aí eu estava nessa vibe, a gente chama, né? Eu estava nesse período que eu espero me manter por muito tempo, de tranquilidade espiritual, emocional nem sempre, mas espiritual. E aí eu falei para ela assim: amor, fica tranquila, guarda o teu coração. Depois de tudo que a gente enfrentou, você acha mesmo que é uma mensagem no WhatsApp que vai tirar a nossa paz? Não deixe isso te abalar. Repreende, vamos orar, né? Nós somos filhos. Se for da vontade de Deus, que vão-se as horas, acaba o dinheiro. Mas e se não for? E de fato, mais uma vez, Deus mostrou por que Ele é Deus e por que nós somos meros seres humanos. Mais um tempo depois, essa mesma chefa dela ligou dizendo que eles iam remodelar o trabalho, ia precisar dela, e enfim, aquilo que foi tirado, na verdade, acabou se multiplicando. Amém? E assim é com Deus. O tempo inteiro que Israel teve no deserto, Deus nunca abandonou aquele povo. O tempo inteiro eles foram supridos. Não da forma que eles imaginavam, ou que eles queriam, né? Essa é uma característica do deserto também, gente. No deserto, a gente não vai alcançar o que a gente quer, o que a gente espera. A gente vai ter ali, a gente tem a certeza de que Deus nos supre. E é para alcançar novos níveis que a gente passa pelo deserto. Então, Israel, finalmente, né, depois de 40 anos e a morte dos seus líderes, que Deus os puniu por conta das coisinhas poucas que eles fizeram durante o trajeto, finalmente entrou na terra prometida e foi uma nação abençoada por muito tempo. A palavra de Deus se cumpriu. Era 40 dias. 40 dias eles iam passar por privações, calor insuportável, dormir na areia, não poder trocar o tênis, não poder usar uma sandália diferente, né? A mesma roupa, comendo só o maná. Mas era só 40 dias, era só ficar quietinho, não é verdade? E logo ali estava a terra prometida, uma terra farta, uma terra entregue de bandeja por Deus nas mãos deles. Eles, em algum momento, falharam na confiança com Deus, né? Deus jamais deixa um filho dele passar necessidade. Na maioria das vezes, as necessidades que a gente enfrenta, inclusive no deserto,
elas são frutos das nossas escolhas. E pastor Michael disse isso uma vez, ficou gravado na minha mente também. As nossas escolhas, elas são definidas pelas nossas emoções. E as nossas emoções pelos nossos pensamentos. E é uma cadeia, né? E por causa das nossas emoções, a gente toma atitudes. Inclusive foi tema da palavra do GR, eu acho que é umas 2 semanas atrás. A gente pensa, sente uma emoção, transforma isso numa ação, e aí o resultado vem. Um resultado bom ou ruim. Deus é amor. Deus é amor. Puro. Amor puro, verdadeiro. E a gente tem que lembrar que não é porque eu amo meu filho que eu não vou corrigi-lo se ele fizer algo errado, né? No meu ponto de vista. Muitas vezes eu tenho que pegar o cinto e ameaçar meu filho, dar uma palmada ali, para ver se ele volta para o lugar, né? Vamos lembrar aí da parábola do filho pródigo, né? Então, gente, essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje. Um coração bem tranquilo agora, no fim do nervosismo. Eu gostaria que vocês refletissem de verdade sobre ela e que vocês pensassem alguns dias sobre isso, sobre deserto. Você está atravessando um deserto? Sim ou não? Você está pronto para atravessar um deserto e passar para a próxima fase? Sim ou não? Se prepare. Os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. Hoje, para finalizar a minha historinha, né? Hoje eu entendo, mesmo que as coisas ainda não estejam clareadas profissionalmente, hoje eu entendo perfeitamente qual era o propósito de Deus para mim. Eu tenho orado, inclusive, nessas quartas-feiras. Esse tem sido o meu principal pedido. Deus, revela o teu propósito, revela o teu chamado. Revela o teu propósito, revela o teu chamado. E as coisas não são e nem vão ser da forma como eu gostaria, como eu sonho, como eu quero. Mas aqui os meus sonhos são pequenos. Os sonhos de Deus são maiores para mim. E os sonhos de Deus são maiores para vocês também. Amém? Então, para encerrar essa palavra, quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. E depois vamos seguir com a oração dos pedidos, da consagração dos pedidos que o pastor tem feito. Amém. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a orar aí no seu lugar também, para a gente unir a nossa oração e apresentar ao Senhor, para que Ele possa verdadeiramente ouvir o nosso clamor hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de te honrar aqui nesse altar hoje. Quero te agradecer por cada vida aqui, Senhor, cada família aqui representada. Meu Deus, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ensine, Pai, cada vez mais a atravessar os desertos que o Senhor tem preparado para a gente, meu Deus. Porque sim, Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. E consequentemente, nós estamos dispostos, Senhor, a atravessar os desertos que o Senhor tiver para nós, Senhor. Aquilo que tivermos que fazer para permanecermos na Tua presença, meu Deus, para crescermos espiritualmente, meu Deus, nós faremos, Pai, porque nós confiamos no Teu sustento, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não nos abandonará. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está ao nosso lado todos os tempos, Pai. O tempo todo, meu Deus, o Senhor está ao nosso lado, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, cuida da gente nesse processo, nesse período, Pai. Nos permita, meu Deus, passar pelo deserto de forma digna, Pai. Da forma que te agrade, Senhor. Da forma, meu Deus, que nós possamos de fato merecer a promoção que o Senhor tem guardada para nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és santo, Pai. Teu nome é santo, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades o tempo inteiro, meu Deus. O Senhor tem nos surpreendido, Pai. O Senhor tem surpreendido a Tua casa, a Tua igreja, os Teus filhos, meu Deus. O Senhor tem nos separado, Senhor. O Senhor tem
trazido sustento às nossas casas, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos e te pedimos, continua conosco, Pai. Continua ao nosso lado, meu Deus. Não nos abandona. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Quem nunca, né? Atravessou alguns desertos na presença do Senhor, enquanto o Radu ministrava ali. Eu lembrava de muitos momentos da nossa vida como casal, muitos momentos da nossa vida ministerial. Eu sei que a mensagem da nossa vida cristã não é que seria fácil, mas é que valeu muito, muito, muito a pena. Amém? Te convido a pegar na sua mão o seu pedido de oração. Espero que você já tenha escrito, não dá tempo de você escrever nesse momento, apresentar diante do Senhor o seu pedido de oração. Talvez alguns vão escrever nesse momento, ou se você já escreveu, levante ele aos céus. Comece a orar, comece a profetizar, comece a ler em voz alta se for necessário. Entregue ao Senhor a sua necessidade, o fardo que está difícil, a angústia, a preocupação. Apresente diante dele seu clamor nesse momento. E se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. E se pedirmos, Jesus virá. Ele vem como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Aleluia. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Orava, o Espírito trouxe essa palavra ao meu coração, eu me recordei.
algumas semanas atrás, umas 2 semanas mais ou menos. Há alguns anos, eu dei um mau jeito nas costas e uma dor nas costas me acompanhou durante muito tempo. Então aumentava muito, diminuía. Quem tem um problema constante de ciático sabe o que eu digo, que tem fases assim que dói, mas dói muito assim o tempo inteiro. Mas a gente aprende a viver com a dor. Então às vezes eu andava meio torto, às vezes eu pregava assim, né? O pessoal dizia, o pastor está descolado hoje, não estava torto mesmo. Andava torto, ficou com uma perna menor do que a outra. E nós fizemos aqui um culto de cura com o evangelista Daniel, da igreja embaixada lá dos Estados Unidos. E naquele dia eu fui curado instantaneamente. Curou assim, resolveu, foi embora. Desapareceu a dor. E algumas semanas atrás eu estava em casa, não tinha feito nenhum esforço, nem absolutamente nada. De repente, a mesma dor, no mesmo lugar, mas do mesmo jeito. Mas a dor veio no dia que eu estava, sabe aquele dia que você está cheio do Espírito Santo assim? Eu parei assim e falei, Satanás, seu mentiroso, está repreendida. Essa dor é uma mentira do inferno, eu já fui curado. Essa dor não tem o direito de estar em mim, em nome de Jesus, amém. Aí na minha mente estava assim, próximo passo que eu der, não vou sentir nada. Aí eu fui, aquela fisgada, dei outro passo, uma fisgada, agora eu vou esticar para envergonhar o diabo. Quando eu estiquei a perna, do jeito que eu estiquei, eu fiquei. E eu fiquei naquela luta dentro de mim, assim, não, mas eu já expulsei, eu repreendi, eu já fui curado. E o Espírito trouxe essa palavra no meu coração. Aquilo que você pede para Deus, aquilo que você clama para Deus, se você crê que você já recebeu, você vai ter. Não é assim, você tem, daí você crê. É fácil, né? É uma coisa assim, não, eu oro, se Deus me der, eu acredito. Isso não é fé. Eu oro por um carro, o dia que o carro estiver na minha garagem, eu acredito. A Bíblia diz sobre crer agora. E eu fiquei com aquilo, eu estou curado, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, essa dor, ela não existe, ela já desapareceu da minha vida. E foi. Passado alguns minutos, eu não sei quantos, porque realmente eu não me lembro. Mas o que eu sei é que aquela dor desapareceu e nunca mais voltou. Tantas coisas em nossas vidas que a gente precisa é crer que nós recebemos. Crer que naquela cruz, sim, Jesus nos curou, Ele nos abençoou. Crer que hoje Deus está interessado na sua vida. Deus é um Deus de detalhes e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, existe um trabalhar do Senhor para a sua vida hoje. Mas você precisa, por isso que nós não podemos esquecer daquilo que nós oramos. O que eu escrevo dos dois lados no meu pedido de oração? Porque no primeiro dia eu escrevi dos dois lados, agora eu tenho que escrever as mesmas coisas dos dois lados até acontecer. Crendo que isso já foi consumado, que eu já recebi. Crendo que Deus está nesse lugar. Deus é Pai, querido. Ele está interessado na sua oração, na sua vida. Eu quero te convidar a você abrir esse pedido de oração e você ler ele para você, crendo. A Bíblia fala ao cheiro das águas. A água não tem cheiro, então a Bíblia está falando de expectativa. Sabe a expectativa? Sabe a expectativa? Eu acompanhei uma mulher um tempo, ela dizia que queria um marido. Ela queria um marido. E um dia um pastor chegou para ela e disse, filha, compra uma calça, pendura ela no cabide, no guarda-roupa, e todo dia que você abrir o guarda-roupa diz, Deus, enche essa calça. O marido que Deus deu para ela deu certinho no número da calça. Mas aquele pastor entendeu que a crise daquela mulher era uma crise de expectativa. Ela orava e duvidava, ela orava e não acreditava, ela orava e desistia, ela orava e retrocedia. Quando ela conseguiu visualizar, quando ela conseguiu dar forma para o milagre, Deus já tinha aquilo para ela. Tem tantas coisas que o Senhor já tem para nós, que nós precisamos é pela fé preparar o ambiente. Leia para você e depois leia mais uma vez e visualize, e creia e agradeça a Deus. A Bíblia declara que as suas petições sejam apresentadas para Deus com ações de graças. Nós somos o único povo da face da terra que ora e já agradece. Mas como é que é isso? Não tem que receber, não. Agradece agora, porque até a sua gratidão tem que ser pela fé. Deus, obrigado pela provisão, obrigado pelo alimento, obrigado pelo livramento, obrigado pelos dons, obrigado pelo meu ministério, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito por mim. Segure na sua mão o seu pedido de oração. Pai, em nome de Jesus,
nós declaramos hoje, por aquilo que nós oramos, nós já agradecemos. Por aquilo que nós oramos, nós já agradecemos. E a tua palavra, não a nossa, não a palavra de homens, mas a tua palavra declara que tudo aquilo que nós pedimos, querendo já que recebemos, é isso que nós temos. Recebe hoje, Senhor, cada clamor. Recebe hoje cada necessidade que apresentamos no seu altar. Nós te entregamos esta causa, Senhor. Nós te entregamos o nosso coração, nós te entregamos o que temos e o que somos. E apresentamos nesse momento um louvor de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo teu socorro tão presente em dias difíceis. Como foi declarado hoje, obrigado pelo teu socorro no deserto, porque nos dias mais difíceis o Senhor se faz presente. O Senhor não deixa faltar absolutamente nada. Recebe a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou orar abençoando a sua vida. Vou encerrar o culto. Você sai do seu lugar, traz o seu pedido de oração. Peço que você venha com calma, para que não tenha aglomeração aqui. Uma pessoa atrás, a outra espere um pouquinho e traz também. Nesse sábado, 7 horas, culto de mulheres. Faça a sua inscrição se você não fez ainda. Não perca essa oportunidade. Domingo, 10 horas da manhã e 7h30 da noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Estenda suas mãos na posição de receber. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua unção que está nesse lugar. Nós declaramos que saímos desse lugar abençoados e enviados a um novo tempo. Enviados ao novo tempo, traz o crescimento, traz a prosperidade que nós necessitamos, traz a maturidade, Deus, que nós necessitamos. Sobre a tua igreja eu declaro o amor do Pai, a graça do Filho e uma ainda mais poderosa comunhão com o Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Quem recebe diz amém, querido. Saia do seu lugar, traga a frente.